E aí, pessoal, vamos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos aprender distribuição eletrônica. Vamos conhecer as camadas, os subníveis de energia e fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas vão variar de 1 a 7 camadas, dependendo da quantidade de elétrons que aquele elemento químico possui. Quanto mais elétrons ele possui, mais camadas ele também possuirá. Essas camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, todas representadas em letra maiúscula, e cada uma dessas camadas tem uma quantidade limite de elétrons a ser distribuídos nessa camada, ok? Outra coisa que é importante é que não tenho camada sobrando, eu tenho as camadas preenchidas de acordo com a quantidade de elementos de elétrons que eu precisar dispor. Se eu preciso dispor 10 elétrons, eu vou ter as duas primeiras camadas. Eu não vou ter camada sobrando. Vamos ver as camadas e a quantidade de elétrons que cada uma comporta. A camada K, que é a primeira camada, ela comporta até 2 elétrons. Por que até 2 elétrons? O hidrogênio, por exemplo, que só possui um elétron, ele vai ter a camada K com um elétron só. Já o hélio, que é o gás nobre, que possui 2 elétrons, ele vai ter sua camada K completa. A camada L cabem até 8 elétrons. Na M até 18, na N e na O até 32, na P até 18 e na Q até 8. Como que eu sei quantos elétrons eu vou ter que dispor nessas camadas? Quando eu estiver falando em elementos químicos, em átomos que são neutros, eu vou pela quantidade de prótons, pelo seu número atômico. Se eles são neutros, eles possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, quando ele me informa que o número atômico dele é 15, eu já subentendo automaticamente que ele tem 15 elétrons. Eu não preciso dessa informação. Só vai haver uma variação de elétrons e número atômico quanto aos íons, porque aí ele ganhou ou perdeu elétron. Nós não vamos distribuir agora em íons, nós vamos distribuir em elementos químicos neutros, tá? Nos átomos. Subníveis de energia, pessoal. Subníveis de energia vão ser níveis de energia dentro daquelas camadas que eu falei anteriormente. K, L, M, N, O, P e Q. Nessas camadas, quanto mais elétrons aquela camada comportar, mais subníveis ela vai ter. E o máximo de subníveis que ela pode ter são 4. Então, ela vai ter de 1 a 4 subníveis, dependendo de quantos elétrons aquela camada comporta. E esses subníveis são representados por letras minúsculas, que são as letras S, P, D e F. Esses subníveis também têm uma quantidade limite de elétrons. O meu subnível S cabem até 2, o meu P até 6, o meu D até 10 e o meu F até 14. De novo, gente, vai depender da quantidade de elétrons que aquele elemento tiver. Eu não vou preencher com uma regra, uma ordem, todo mundo vai ter a mesma quantidade. Depende de quantos elétrons eu estou dispondo e das camadas. Vamos dar uma olhada nesse esquema aqui. Eu tenho as 7 camadas que ficam orbitando ao redor do núcleo, que sai a minha eletrosfera. Eu coloquei uma com 7, né? Mas vai até 7. Vamos comparar as 3 primeiras camadas, a camada K, a camada L e a camada M.
A camada K só cabem 2 elétrons. Se ela só cabem 2 elétrons, eu só vou ter um subnível ali. Só o meu subnível que cabe em 2, que é o subnível S. Na minha camada L, como cabem até 8 elétrons, ela vai ter 2 subníveis. O meu subnível S que cabe em 2 e o meu subnível P que cabe em 6. 2 mais 6, 8. Na minha camada M, que cabem até 18, eu vou ter 3 subníveis. S, que cabe em 2, P, que cabe em 6 e D, que cabe em 10. 2 mais 6 mais 10 totalizam 18. E só para a gente ver as maiores camadas, que são as camadas N e O. Cabem até 32 elétrons. Então, ela vai ter os 4 subníveis. O S, o P, o D e o F, que vão caber até 2, 10, 6, 10 e 14, respectivamente. Se eu somar esses números, eu vou ter um total de 32 elétrons. Então, a quantidade de camadas e de subníveis vai depender sempre da minha quantidade de elétrons. Para isso, nós temos um diagrama, que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling, que faz a distribuição desses elétrons, respeitando a sua quantidade de camada, respeitando os seus subníveis energéticos. Eu não preciso decorar esse diagrama, mas eu preciso, pelo menos, montá-lo, saber montar. Saber montar esse diagrama não é difícil. Eu vou orientá-los agora como a gente monta esse diagrama. Eu tenho até 7 camadas, gente. Eu sempre monto considerando os meus totais, tá? 7 camadas, 4 subníveis e os limites de elétrons por cada camada e por cada subnível. Então, eu vou montar de 1 a 7 primeiro. Eu vou colocar uma linha vertical, numerando de 1 a 7, que vão representar as minhas camadas K, L, M, N, O, P e Q. Depois, eu vou pôr ao lado desses meus números, dessa minha primeira linha vertical que eu coloquei, eu vou pôr os subníveis, respeitando a quantidade de elétrons que cada camada possui e, consequentemente, quantidade de subníveis. Se na minha primeira camada, que é a camada K, só cabem 2, eu só vou ter o subnível S. Então, eu vou lá e coloco um S2. Na minha segunda camada, eu sei que cabem 8, então vou ter os 2 subníveis. 2S2, 2P6, porque 2 mais 6 é 8. Eu boto sempre os valores máximos, tá, pessoal? Na minha terceira camada, que é a camada M, cabem 18 elétrons, então eu vou ter 3 subníveis, S, P e D, 2, 6 e 10. É só pensar, gente, que a camada abaixo vai ter a camada de cima mais alguma coisa. Então, eu tenho as 7 vão ter S, do L ao Q todas vão ter o P, e eu vou fechando o diagrama, tá? Do M ao O, todas vão ter a letra D, e o N e o O vão ter F. Eu vou completando, gente. Então, eu tenho que totalizar os números das minhas camadas. 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, a quarta e a quinta com 32, a sexta com 18 e a sétima com 8. Montei meu diagrama. Como eu faço a distribuição? O diagrama vai servir de modelo. Eu vou basear-me nele para fazer a minha distribuição de elétrons. Lembrando que eu tenho que começar sempre em cima da seta e seguir essa ordem. Então, eu começo lá na pontinha de cima e venho até o final da seta. No início, eu vou respeitar a ordem normal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
Quando eu vou para o 4S2, eu já começo a ter a minha ordem alterada, porque eu volto lá para a ponta da minha outra seta. Então, depois do meu 4S2, lá a minha pontinha é 3D10. Então, eu vou 3D10, 4P6, 5S2. Volto lá para cima. 4D10, 5P6, 6S2. Volto lá para cima. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E vou para minha última seta. 5F14, 6D10, 7P6. Pessoal, eu tenho que seguir essa ordem dessas setas, porque é ela que vai me indicar a sequência da minha distribuição. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu separei para vocês? Eu dispus aqui 3 elementos de tamanhos diferentes: oxigênio, cloro e tálio. Oxigênio é muito pequeno, é bem facinho de dispor. Ele tem 8 elétrons, então eu vou ter 2 camadas apenas. A minha primeira, que cabe em 2, completa. A minha segunda cabe em 8, mas eu só preciso dispor 6. Então, eu completo 2 mais 6, 8. Dispus. Quando eu vou pegar o meu diagrama para servir de base, de modelo, eu começo lá, 1S2, 2S2, completei. Aí vem 2P6, mas eu não vou pôr 6, porque se eu puser 6, eu vou passar de 8. Eu vou pôr a quantidade que está faltando, que é 4. Pronto, fiz a minha distribuição. Eu ponho o quanto falta na minha última camada e não ela completa, a não ser que eu precise completá-la para dispor todos os elétrons que eu tenho. O cloro a mesma coisa. Eu tenho 17 elétrons, então eu vou colocar na primeira camada 2 elétrons, na segunda 8 e na terceira 7. 2 mais 8 mais 7, 17. Vou pegar o meu diagrama e usar como base. A primeira está completa, a minha segunda também. Então, eu vou 1S2, 2S2, 2P6. Completei. Dispus de 10, ainda tenho 7 para dispor. Vou completar o meu 3S2. Completei, 3S2. Faltam quantos para eu terminar? Falta 5. Então, eu vou pôr 3P5. Eu não vou pôr 3P6, porque 6 vai passar. Eu vou pôr 3P5. Fiz a minha distribuição. Agora, o tálio, que é grandão. Como ele é grande, vamos chegar àquela situação que vai ficar meio fora de sequência. Eu vou para o 3, volto para o 4, vou para o 5, ele vai se alternar. E eu tenho que respeitar essa sequência. Ele tem 81 elétrons, então ele vai ter 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta, 18 na quinta e a minha última camada vai ter 3 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição até chegar bem perto da minha última camada completa. Vou pegar o diagrama e vou completar, porque eu sei que eu vou ter mais elétrons para dispor. Então, eu vou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Aí eu paro. Eu tenho ainda 81? Não, vou continuar. 4F14, 5D10. Parei aqui. Se eu fizer o somatório até aqui, eu tenho 80 elétrons dispostos. Faltam quantos? Falta 1. Então, eu vou colocar 6P1. Fiz a minha distribuição. Eu sempre no final coloco quantos eu preciso para terminar de distribuir. No meio e no começo eu vou completando de acordo com o diagrama, porque eu sei que eu vou ter números além daquilo. O problema é quando eu estou chegando próximo, que aí eu tenho que fazer a conta. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer bastante exercício disso para fixar e, precisando, nós temos aula para tirar dúvida, tá, pessoal? Um beijo, boa semana de estudo para vocês. A gente se vê na próxima aula.